Shalom, shalom, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à Palavra do Dia, onde todos os dias o Senhor tem uma palavra abençoadora para os nossos corações. E que neste dia o Senhor possa abençoar você poderosamente, o Senhor possa conduzir os seus passos, o Senhor possa te ensinar no caminho que você deve andar. Que a boa mão do Senhor fortaleça os seus pensamentos, o seu coração, a sua alma, e que este seja o dia que o Senhor vai fazer coisas grandiosas na sua vida e por meio da sua vida, no nome santo de Jesus. Que bom que você está aqui, que bom que você está participando deste momento de comunhão com a palavra do Senhor. Hoje meditaremos na palavra que está registrada lá no livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, que diz assim: Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª coisa ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentira, e aquele que provoca discórdias entre irmãos. Como é bom termos uma palavra tão poderosa, que nos consegue dirigir os nossos passos, que consegue nos orientar, que consegue nos fazer discernir a vida e compreender os planos de Deus para as nossas vidas. Como é bom sabermos que existe um Deus que se preocupa com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, um Deus que se importa com tudo que fazemos, com tudo que pensamos, com tudo que nos movemos. Como é maravilhoso saber que o nosso Deus, ele pensa em todas as coisas ao nosso respeito. E de acordo com essa palavra, existe uma preocupação no coração de Deus. E ele expressa essa preocupação com um único objetivo: trazer conserto às nossas vidas, nos consertar, mudar a nossa forma de pensar, de agir, mudar os nossos comportamentos. Nós vemos que o texto fala sobre coisas que Deus odeia, e entre elas uma que ele detesta. São 6 atitudes e comportamentos que são indesejáveis aos olhos de Deus. São abomináveis, para ser mais sincero. São atitudes e comportamentos que expressam e que atraem a ira de Deus. E Deus, preocupado com o seu povo, preocupado com a sua criação, ele ensina ao seu povo quais são essas coisas para que o seu povo não caia na cilada de cometer coisas que incitam a ira de Deus, que incita o ódio e até mesmo leva à repulsa de Deus. Nós sabemos que no livro de Apocalipse, Jesus fala sobre alguns estágios que os seres humanos estão vivendo. E ele fala sobre aqueles que são mornos, aqueles que são frios e aqueles que são quentes. E ele diz que está ao ponto de vomitar as pessoas que são mornas. Então precisamos ser cautelosos, mais do que nunca nesses últimos tempos, para que possamos viver a nossa vida de acordo com os padrões de Deus, de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é soberana. E se nós conseguirmos viver de acordo com a vontade dele, teremos uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida plena. E dessas 6 coisas que Deus odeia, são olhos altivos, pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas que se acham autossuficientes, pessoas que se acham mais importantes do que a vontade de Deus. Diz que é uma das atitudes que Deus odeia, é um dos comportamentos que Deus odeia. O segundo comportamento é língua mentirosa, pessoas que convivem com a mentira como se fosse algo natural, algo comum. A mentira, ela não pode fazer parte do nosso dia a dia, ela não pode fazer parte da nossa rotina. Lá em João 8,44, Jesus disse que aqueles que praticam e que vivem na mentira são filhos do diabo. E nós não fomos chamados para sermos filhos do diabo, somos filhos do Deus vivo. Então, nossos lábios, nosso coração, na nossa mente, precisa habitar a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, no nome de Jesus. A terceiro tipo de comportamento que causa ódio em Deus são mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que apoiam comportamentos como esse, e até mesmo em seus pensamentos, criam um sistema de morte, de aborto na vida das pessoas, desejando o mal das pessoas, desejando que as pessoas morram, que as pessoas quebrem, que as pessoas adoeçam, desejando que as pessoas fracassem naquilo que elas começam, que elas fazem. Não podemos permitir com que esse tipo de comportamento exerça domínio sobre as nossas vidas ou participe do nosso dia a dia, porque são coisas que Deus odeia. Vemos também que coração que traça planos perversos
é um outro ponto, é uma outra atitude que causa ódio no coração de Deus, que Deus odeia comportamentos como esse, pessoas que traçam planos perversos. Um outro ponto é pés que se apressam a fazer o mal. Nós vemos que as pessoas têm dificuldade em fazer o bem, elas se arrastam para fazer o bem, mas aí vem a Bíblia e fala que Deus odeia as pessoas que se apressam a fazer o mal. E muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, simplesmente se deixam guiar pela velocidade da desinformação e do desejo de praticar o mal. E às vezes pratica o mal de uma forma descontrolada, mas olha o que Deus diz, que Ele odeia esse comportamento, Ele odeia essa atitude nos seres humanos, de se apressar para fazer o mal, para fazer aquilo que é ruim, aquilo que é errado, aquilo que é desonroso. Não concorde com isso. Faça com que essas coisas sejam removidas do seu dia, no nome de Jesus. O sexto ponto são testemunhas falsas que espalham mentiras. É um outro ponto que Deus odeia, um outro comportamento que Deus odeia nas pessoas. É essa atitude das pessoas falarem ou testemunharem coisas falsas, mentirem, criarem situações adversas com mentiras, com fundamentos mentirosos. Não concorde com isso. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você nasceu para brilhar com Cristo Jesus. E o último ponto, que de acordo com esse texto, é o que Deus detesta, é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Olha que coisa terrível. Veja que 6 dessas coisas Deus odeia, mas a 7ª Ele detesta. E aí nós olhamos para a vida de alguns cristãos e percebemos que muitos de nós estamos envolvidos com essa coisa que Deus detesta. Estamos mergulhados nesses comportamentos, aonde Deus diz que isso provoca uma ira, uma zanga, uma discórdia no coração dele, uma repulsa dentro dele a respeito dessa pessoa. Então a prática de causar discórdia entre irmãos, causar conflitos, causar brigas, é abominável aos olhos de Deus. Deus odeia, Deus detesta esta prática na vida do seu povo. Precisamos ser prudentes, precisamos ser inteligentes. Não deixe com que o inimigo use você para causar discórdias, para causar conflitos. Não deixe com que as trevas use o seu coração para manifestar a vontade dele, porque o seu coração é um lugar onde o Espírito Santo habita, é um lugar onde a verdade habita, é um lugar onde a poderosa mão de Deus quer se mover. Você é o canal de Deus para este mundo, meu irmão. Por isso não coabite, não concorde com essas coisas, não aceite essas influências na sua vida, no nome de Jesus. Olha o que diz lá em Provérbios 11, versículo 20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível lhe dão muito prazer. Olha também o que diz em Provérbios 16, 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvidas serão punidos. Então seja inteligente, tenha uma fé inteligente, se posicione da forma correta e que neste dia os seus comportamentos resplandeçam a glória de Deus, resplandeçam o amor divino e que por meio da sua vida as pessoas glorifiquem a Deus nesse dia, no nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que Ele resplandeça sobre você o rosto dele e que Ele te dê a paz, no nome de Jesus. Estenda suas mãos, quero te abençoar. Pai, eu quero abençoar a vida deste irmão, Senhor. Eu quero declarar sobre este irmão a tua bênção. Eu quero, meu Deus, determinar que neste dia, nenhum desses atos, desses comportamentos exercerá influência sobre a vida desse irmão, que a capacidade de discernir, que a capacidade de ver essas questões e coabi-las, impedi-las de se manifestarem em suas vidas, seja derramada sobre a vida deste irmão, Senhor, desta irmã. Meu Deus, eu oro por eles neste dia e peço que o Senhor os abençoe grandiosamente no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, um excelente dia no nome de Jesus.